Muito boa noite, meus irmãos. Meu nome é Silmar Lima, sou trabalhador da Cacique de Barros, de Sapucaí do Sul. Trago desde já um abraço fraterno a todos os que, em algum momento, colocaram a mão na seara do Cristo. A todos os nossos irmãos de caminhada, que neste momento buscamos, na doutrina espírita, um pouco de consolo, de força, de fé e de esperança. E é exatamente este o tema que nós reservamos para esta noite. Um pouco de esperança, um pouco de calma e paciência. Para começarmos a conversar a respeito desse assunto, eu gostaria de comentar a respeito de uma pequena história contida na obra Luz Acima, psicografada pelo Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos. No seu capítulo 44, ele conta um pouco de Judas. E ele fala que, apesar do amor que este apóstolo reservava no seu coração, ele era inquieto e às vezes até imprudente. Que ele tinha um apego desvairado por Jesus, mas que frequentemente tomava a frente das deliberações, apesar de todas as suas boas intenções. Inclusive foi ele quem criou a primeira bolsa de fundos apostólica. Era um homem estudioso, sincero, mas preso a conflitos íntimos muito grandes. Não era dado a conquistar simpatias, era um tanto quanto sisudo e frequentemente fazia comentários que traziam referências infelizes. Quando Levi se referia a funcionários de Herodes simpáticos ao Evangelho, dizia que eram víboras, espiões. Certa feita, uma generosa amiga de Joana de Cusa, a Joana, tão conhecida nossa, ofereceu recursos ao grupo para irem de Jerusalém a Cafarnaum. Ele aceitou, mas acusou a benfeitora de querer comprar recursos no céu, depois de ter gozado tantos prazeres aqui na terra. Em um outro momento, uma mulher, esposa de um paralítico, abriu as portas da sua casa para atender aos desamparados, aos infortunados da vida. Órfãos e pessoas com extrema dificuldade recebiam ali o alívio e o amparo. Judas não perdeu a chance e não fugiu à maledicência. Perguntou sobre o passado desta mulher, sobre o seu marido, que provavelmente teria presenciado tristes quadros no decorrer da sua trajetória do matrimônio, que ela desenvolvia a piedade com interesses de lucros mais além. Ao saber disso, a moça encerrou a caridade iniciante, e muito grande foi o prejuízo aos filhos do infortúnio. Falou às ocultas que Zaqueu enganara o Cristo, mas não a ele próprio, que Zaqueu rodeava-se de escravas e exercia a avareza. Assim, desconfiados, os outros o repeliam delicadamente. Jesus, em silêncio, o observava, o aconselhava, porém, instantes após os diálogos, ele soltava suas palavras, quase sempre destiladas de veneno. Pouco a pouco ele isolara-se e ninguém aprovava as suas acusações e as suas lamentações. Um dia, em uma caminhada, Judas pergunta ao Cristo por que ele sofria tantas humilhações. Por que, apesar de tudo, não conseguia fazer relações duradouras? Ele se sentia incompreendido. Por quê, afinal de contas? Nesse instante, durante a sua caminhada, eles se aproximam de um humilde poço para aliviar a sua sede.
Judas se inclina e, com as mãos ávidas de sede, ao tocar no líquido cristalino, toca também o fundo do poço. O lodo levanta e suja aquela água que seria bebida. E ele brada: que infelicidade! Jesus olha para ele, sorri, e naquele momento, diante do poço, diz que ele tinha a lição que tanto desejava. Quando queria água pura, deveria retirá-la com cuidado. Da mesma forma que a sede de amor e ternura diante dos amigos deveria ser recebida sem cogitar o mal, para não perder o bem supremo. O apóstolo mudou a sua expressão no olhar, mas não respondeu. Agora, iniciando 2022, 2000 anos já se passaram. E nós hoje presenciamos e estamos inseridos num momento importante, ímpar, talvez, da humanidade, num momento de extrema provação. E não nos referimos pura e simplesmente à questão da pandemia, que insiste em ceifar tantas vidas, mas de uma pandemia espiritual da indiferença, da crueldade, do egoísmo, do orgulho, da vaidade e de tantas outras mazelas que todos nós ainda cultivamos em nosso coração, em nosso pensamento. E muitas vezes, vendo todo esse cenário e fazendo parte dele, e muitas vezes também sendo protagonistas desse cenário, a desesperança invade os nossos corações. Vemos governos, não só aqui, mas no mundo, que terminam e iniciam seus mandatos. Dos povos que se separam, uns a favor e outros contra. E como Judas, há muito tempo, deixamos que os ideais de melhora corrompam um bem maior que possa ser feito. Cristãos que, pelo desejo do bem comum, esquecemos o preceito básico do legado do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, se a desesperança invade o nosso coração, dilacera os nossos corações pelo presente e pelo passado próximo, há também uma esperança que acena prometendo um mundo melhor. E essa desesperança, que muitas vezes damos mais atenção do que a esperança, gera em nós a pressa. A pressa de fazer o quanto antes o que talvez já deveríamos ter feito há muito tempo. E não falamos só de agora, dessa encarnação, mas o que já deveríamos ter nos acordado, as verdades maiores, em encarnações passadas. Por que não? Temos lavadoras de roupas, fornos de micro-ondas, fornos autolimpantes, geladeira que se descongela sozinha, aparelhos eletrônicos dos mais variados, uma infinidade de equipamentos e produtos que visam a facilidade e a economia de tempo. Agora mesmo, falamos aqui, vocês nos seus lares e eu no meu. Sem nenhum investimento de estúdio, apenas com um aparelho celular e uma internet. E apesar de tantas facilidades que nós mesmos criamos um para o outro, da tecnologia, da engenharia, talvez nunca tenhamos tido tão pouco tempo como temos agora.
Raul Teixeira nos diz que quando algo está errado, e se Deus não erra, o erro só pode partir de nós mesmos. E o erro é nosso, no sentido de que a pressa nos faz perder a calma. Talvez tenha acontecido com vocês quando, num intervalo de almoço, num intervalo de um lanche durante o trabalho, nós saímos para fazer alguma compra, para realizar um pagamento, e quando chegamos no lugar com o tempo contado, pois temos 40 minutos, 1h30, não importa, o tempo normalmente é curto. Então nós olhamos para a pessoa que atende e achamos que ela está demorando demais. Achamos que a pessoa que está na nossa frente tem dúvidas demais. Achamos que o carro que está na nossa frente, diante do semáforo, está demorando demais, pois o sinal já ficou verde há meio segundo e ele ainda não arrancou o carro. Ainda não deu partida. Ou seja, nós atribuímos a tudo. Atribuímos culpa a todos, justificando a nossa pressa, a nossa falta de tempo. E na correria desta vida, na correria do nosso dia a dia, quem nunca perdeu um objeto? Quem nunca deixou um telefone em algum lugar e acabou esquecendo de pegar quando saiu? Ou andava com um guarda-chuva e entrou em algum lugar, parou de chover, quando saiu, deixou o guarda-chuva? Ou tirou a carteira do bolso e nem percebeu que o cartão de crédito caiu? Perdeu dinheiro, perdeu uma joia, perdeu bijuteria, enfim, uma infinidade de coisas, uma infinidade de itens. Mas, muitas vezes nós falamos que perdemos a calma. Faz sentido isso? Nós conseguimos compreender como se perde a calma? Calma não é um objeto? Calma não é uma coisa material? Calma é uma qualidade adquirida, uma qualidade desenvolvida pelo espírito. É como a honestidade. Não se pega o dinheiro de alguém porque viu caindo do seu bolso. Ou se é honesto, ou não é. Ou se é calmo, ou não é. Construímos esse estado, adquirimos essa qualidade através da experiência das nossas existências, do esforço que fazemos a cada dia, de todas as vezes que pensamos um segundo antes de tomar uma atitude impensada, de todas as vezes que a cólera parece nos dominar e nos refugiamos em nós mesmos. Respiramos profundamente por instantes e mantemos o bom tom de voz num nível civilizado. E por fim, por todas as vezes que reconhecemos no outro um filho do mesmo pai, tão amado quanto eu. Quando Jesus nos disse: "Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Ele falava da paciência, ou seja, prepara hoje, trabalha hoje, o amanhã é plasmado agora, neste momento. O amanhã reserva o que podemos controlar, que nos preparamos hoje, mas também reserva o inesperado, que foge do nosso controle, que não temos nenhum poder para que ele deixe de acontecer. Das nossas decisões,
E é aí, neste momento, que entra a nossa sabedoria, a calma que desenvolvemos para tomarmos melhor, para tornarmos melhores as nossas decisões. Talvez seja um grande desafio para nós, e é provável que o seja, buscarmos esta calma, pois dizemos que somos ativos, somos ávidos, somos rápidos nas nossas decisões. Mas pensemos na calma de Deus. Calma de Deus? Como assim? Deus criou o tempo. Ele não criou o tempo para ele. Ele criou o tempo para nós, seus filhos, para que nós pudéssemos, dia após dia, nos melhorarmos. Na nossa trajetória de espíritos milenares, podemos refletir e imaginar a paciência de nossos mentores, de nossos espíritos protetores, que nos aguardam há quanto tempo, que nos acompanham encarnação após encarnação. Estão ali nos estendendo a mão. E que tantas e quantas vezes os demos as costas. Como o agricultor que planta a semente e espera que germine, que essa semente cresça, dê uma árvore, e essa árvore gere frutos. É paciência. Não acontece de um dia para o outro. Esta calma vai nos dar a capacidade de vermos com mais clareza. E vendo com mais clareza, transformamos em nós e criamos em nós o amor. Este amor vai nos ensinar a amar o próximo como a nós mesmos. E aí encontraremos a verdadeira esperança. Como na fala de Paulo de Tarso, quando ele diz, tendo por capacete a esperança na salvação. E Emmanuel assevera que o capacete é a proteção para a cabeça, sede do pensamento, que sofre pelo desânimo, pela cólera, pela falta de raciocínio, contra a nossa vitória, contra a vitória no e do bem. Se temos esperanças aqui, há também a esperança do plano espiritual que depende das nossas mãos para que muito trabalho seja feito. Quando encarnamos, alguém confiou em nós. Alguém confiou na nossa vida, na nossa vinda. E um dia nós retornaremos e estaremos frente a frente com esta pessoa. Esperamos não desapontar as suas esperanças. A esperança que esta árvore que vive em nós gere bons frutos. E nós não podemos, de forma alguma, nos esconder atrás das nossas limitações. Todos nós temos limitações intelectuais, físicas, sociais, alguns mais, outros menos. E não haverá privilégios a ninguém. Minhas limitações não podem ser apresentadas como desculpas pelo trabalho que eu não fiz. Se o trabalho bateu a minha porta antes do tempo, bateu, mas eu estou aqui. Quando nós não podíamos viver por si só, alguém nos auxiliou. E nós estamos aqui. Então nós devemos
aprender a guardar essas bênçãos. Aprendemos a ter gratidão. Lembra que nós falamos de Zaqueu quando comentávamos a respeito de Judas? Zaqueu nos deixa uma maravilhosa história, uma lição de esperança. Para quem não conhece a pequena história narrada, quando Jesus entra em Jericó, ele, Zaqueu, chefe dos publicanos, homem rico, e nós sabemos que os publicanos eram vistos como pessoas de uma vida, cobradores de impostos. E devido à grande multidão que acompanhava o Cristo, e ele, pelo que narra o Evangelho, era um homem de baixa estatura, pequeno, baixinho, ele corre à frente da turba e sobe a um sicômoro. Sicômoro era uma espécie de figueira de raízes profundas e galhos fortes, a exemplo do Evangelho. E ele aguarda que Jesus passe por ali. O mestre passando, olha para o alto e o enxerga lá. E diz: Zaqueu, prepara-te, preciso que me recebas hoje em tua casa. Zaqueu desce jubiloso, feliz, contente. E muitos murmuram que Jesus iria se hospedar em casa de homem de má vida. Zaqueu então fala que dava metade de tudo que ganhava aos pobres. E que se em algum momento feriu, lesou alguém, o indenizava com 4 tantos. Jesus então diz: esta casa recebeu hoje a salvação. E a lição é que quando o Evangelho entra em um lar, quando o Evangelho entra em um coração, este coração aprende a contar as flores, aprende a contar as dádivas, aprende a perceber que as dificuldades são menores do que aparentam. Aprende que a esperança e a fé são alavancas propulsoras de todos os passos do homem que se alista na senda, no curso do homem de bem. Caminhemos nós nessa trajetória. E como nós falamos de Judas no início da nossa conversa, e demonstramos nele o homem indeciso, passando a imagem do maledicente, passando a imagem daquele que estava sempre com um pé atrás, e que, na verdade, foi mais traído do que traidor, e isso está contido na obra Boa Nova, no capítulo A Ilusão do Apóstolo. Busquem, vão encontrar grandes informações lá. Mas, voltando a Judas, ainda em Judas, na obra Parnaso do Além, no seu capítulo número 5, também Humberto de Campos traz um texto bastante esclarecedor e que demonstra um outro lado de Judas, já depois de uma longa caminhada. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou
numa longa noite de agonia. Acolá está a Gólgota, sagrado em cada coisa silenciosa, há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as águas mudas, buscando o Mar Morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim numa dessas noites que vi Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em um contato direto com a história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos inoclastas de Tito, o imperador, por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes embuçados nas suas vestimentas antigas percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. Da sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportado aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costumava vir à Terra nos dias em que se comemorava a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, de Humberto de Campos, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplando às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhando em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do Mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória.
com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário, e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas de Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma figueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, foi traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Aqui ele fala da sua encarnação como Joana d'Arc. Desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentido na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos que se passaram. E agora, emanado com ele, que se acha no seu luminoso reino nas alturas, e ainda não é deste mundo. Sinto nessas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso trânsito. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me recusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com os seus prantos. Infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. É verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro. E eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi no céu brilharem algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mornas, procurando o Mar Morto. É a esperança de que todos nós um dia olharemos para trás, veremos o nosso passado de incertezas, de erros,
mas nos sentiremos livres, absolvidos de verdade no tribunal da nossa própria consciência. Que tenhamos a esperança, mas como diz Mário Sérgio Cortella, não a esperança confundida com o verbo esperar, que nos convida a sentar e aguardar, mas a esperança do verbo esperançar, que nos aconselha a termos 100% de esforço enquanto houver 1% de chance. Não desistirmos, permanecermos em pé. A encarnação, a nossa encarnação, é muito curta para ser pequena. Somos verdadeiramente imortais. Que o medo jamais nos diminua, que a esperança nos torne maiores do que jamais fomos. Um novo ano se inicia. É só um dia depois do outro, mas não há como negar que não é só mais um mês no calendário. Há dentro de nós uma esperança renovada. Metas, novas metas traçadas. Planos que muitas vezes deixamos para trás. Mas que a nossa meta seja sermos melhores. Que a nossa meta seja que as nossas mãos não sirvam a nós, mas a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia durante estes instantes. Muito obrigado por estarmos juntos falando de Deus, falando de Jesus, falando de nós. Que a paz do Pai norteie os nossos passos sempre. Muito bom.